Hora da Bolsa. Hora da Bolsa, o jornal dos mercados financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10 horas. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais. Bom dia, estimados ouvintes da LAC e a todos os subscritores do canal de YouTube da Hora da Bolsa. Sejam muito bem-vindos à 8ª edição da Hora da Bolsa. O programa que lhe apresenta as oportunidades de financiamento e investimento existentes nos mercados regulamentados geridos pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola, cuja sigla é Bodiva. Este programa tem a técnica de António dos Santos. Eu sou o João Costa e com todo o prazer realizo e apresento este espaço de rádio que é emitido na LAC às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10 horas. Se perder uma edição do nosso programa, por estar reunido ou ter outras ocupações no horário em que é emitido, não se preocupe. Basta subscrever o canal do YouTube da Hora da Bolsa e nele vai encontrar todas as edições. O canal do YouTube foi criado especialmente para os ouvintes que estejam fora de Luanda também. Hora da Bolsa, o espaço em que o seu dinheiro rende mais. Vamos aos destaques da 8ª edição da Hora da Bolsa. O Estado vai privatizar as participações que detém em 20 empresas por via da Bodiva. 9 empresas serão privatizadas por oferta pública inicial e 11 vão ser privatizadas por leilão em bolsa. Revelou o presidente da Comissão Executiva da Bodiva, Otoniel Santos, em entrevista ao jornal Expansão, na edição que foi publicada na última sexta-feira e que estará nas bancas até esta quinta-feira. Saiba mais sobre o assunto acompanhando a rubrica Notícias na edição de hoje da Hora da Bolsa. Igualmente para acompanhar, em destaque nas notícias da Hora da Bolsa, o montante sob custódia da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, em outubro, subiu para mais de 5,6 bilhões de kwanzas, o equivalente a 8,5 mil milhões de dólares, ou seja, os bancos e outros investidores têm mais de 8,5 mil milhões de dólares aplicado em instrumentos de dívida pública. Na rubrica Direto dos Mercados, o coordenador do Departamento de Negociações, Raul Diniz, apresenta as oportunidades disponíveis no livro de ordens da Bodiva. Na estreia da rubrica O Mercado em Análise, vamos apresentar as principais conclusões do relatório da Deloitte sobre o desempenho dos mercados de capitais em África em 2019. Angola é redatada no relatório, mas aparece na lista dos países que ainda não negociam ações, facto que, de acordo com o relatório da Deloitte sobre o desempenho dos mercados de capitais em África do ano passado, será ultrapassado com a implementação do programa de privatizações que vai acelerar o surgimento do mercado de ações do país. Publicidade. Promove aqui o seu negócio. Contactos comercial@horadabolsa.co.ol. Todos, nacionais ou estrangeiros, podemos comprar instrumentos de dívida e ações na Bodiva. Mas primeiro precisa de abrir uma conta custódia num banco autorizado ou corretora. Pode guardar e transferir títulos e ações somente se tiver uma conta custódia. Ainda não tem uma conta custódia? Procure entre os 27 intermediários financeiros autorizados aquele que lhe oferece as melhores condições e solicita a abertura de uma conta custódia. Os títulos de dívida e ações rendem mais dinheiro em juros que os depósitos a prazo. Do que é que está à espera? Contacte já o seu banco ou corretora, abra já a sua conta custódia e coloque o seu dinheiro a render na Bodiva. A campanha de literacia financeira da Hora da Bolsa conta com o apoio da Bodiva. Confiança e transparência ao serviço do mercado. Momento das notícias. Momento das notícias. Na Hora da Bolsa. Na Hora da Bolsa. Vamos às notícias na Hora da Bolsa. Angola está na lista dos países africanos que não têm mercado de ações, revela o relatório sobre o desempenho do mercado de capitais em África em 2019, que foi elaborado pela consultora Deloitte. Tal facto, espelhado num documento que é direcionado aos investidores, afasta os investidores estrangeiros, sobretudo os não residentes, de aplicar o seu dinheiro no mercado de capitais angolano, ou seja, na Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Para reverter tal situação, o país vai lançar a negociação de ações em 2021, no âmbito do programa de privatizações que prevê a venda na Bolsa de Dívida e Valores de Angola de ações de 20 empresas. Deste modo, o país vai entrar para o mapa dos investidores estrangeiros
como um mercado alternativo para rentabilizar a sua poupança. Outra notícia, o Estado pretende privatizar em bolsa as participações que detém em 20 empresas. 9 destas empresas serão privatizadas por oferta pública inicial e 11 por leilão na Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva. Revelou o presidente da Comissão Executiva da Bodiva, Otoniel Santos, em entrevista ao Jornal Expansão, na edição que foi publicada na última sexta-feira e que estará nas bancas até esta quinta-feira. Na entrevista, Otoniel Santos explica que, de momento, a emissão de ações só poderá ser feita em moeda nacional, ou seja, em kwanzas. Mas a Bodiva está a trabalhar para permitir que no futuro as emissões de ações sejam feitas em moeda estrangeira, ou seja, dólares ou euros, tudo porque em todas as bolsas a emissão pode ser feita em diversas moedas. De acordo com o responsável, existe ainda a possibilidade de no futuro existir o que se chama de dual listing, facto que permitirá às ações que são emitidas na Bodiva ser negociadas noutras bolsas de valores, o que permitirá às empresas obter financiamentos também em moeda estrangeira. Na entrevista ao Expansão, Otoniel Santos explicou qual o critério de seleção das empresas que o Estado pretende privatizar, quer por leilão em bolsa, quer seja por oferta pública inicial. O gestor diz mesmo que nem todas as empresas serão capazes de entrar para o mercado de ações e, por isso, o número de empresas a privatizar por via da bolsa ainda não é definitivo, podendo ser alterado no futuro. Ok, Dr. Otoniel, sabemos que pelo menos 20 empresas serão privatizadas em bolsa, mas por que é que 11 serão privatizadas via leilão em bolsa e as outras 9 serão privatizadas via oferta pública inicial? Que é a modalidade que permite a todos comprar ações, não é? E é a modalidade que todos os investidores ficam atentos e que são reportadas nos relatórios internacionais. De acordo com os requisitos, regras definidas pela legislação na nossa jurisdição, pode levar a que muitas empresas que inicialmente tinham sido identificadas como empresas a privatizar via IPO possam agora ter de ser privatizadas através do leilão em bolsa, por causa exatamente dos requisitos, tanto para um como para o outro procedimento. Dr. Otoniel, afinal, quais são os requisitos para que uma empresa seja admitida à negociação, a negociar ações no mercado de bolsa, ou seja, via oferta pública inicial, o mecanismo que o Estado prevê para privatizar ações que detém em empresas como a Sonangol, na Bodiva, na Motengil, na Sonangol, na TV Cabo, na Indiana, na Sonamet e na Ensa. E se calhar, como dizem bem, é necessário explicar a diferença entre estes dois procedimentos e por que razão eles existem assim. Portanto, nós no procedimento IPO, que é normalmente conhecido internacionalmente por esta sigla, é oferta pública inicial, é uma oferta feita em bolsa, no segmento que nós identificamos como sendo o mercado de bolsa, e que para que a empresa possa fazer uma emissão nesse segmento, ela deve estar preparada e deve apresentar, do ponto de vista de documentação e capacitação interna, um conjunto de realidades que lhe permitam, de facto, fazer a oferta em bolsa. O responsável explicou igualmente os requisitos que a venda de ações do Estado por leilão em bolsa estão selecionadas para privatizar nesta modalidade as seguintes empresas: BCI, Banco Económico, Sociedade de Desenvolvimento da Zona Económica Especial, Luanda Bengo, Albea Nova, MS Telecom, Multitel, Angola Cables, TAG, Sonair e Angola Comunicações e Sistemas. No caso do BCI, que já desmaterializou suas ações na Cevama, o que é uma das áreas de negócio da Bodiva. Existe um outro mecanismo, um outro procedimento, que é o leilão em bolsa, que, por ser materializado no mercado do balcão, que é um mercado em que não se registra o negócio multilateral das ações em causa, exige muito menos do ponto de vista de requisitos. Partindo desde o princípio, o próprio prospecto pode ser simplificado, ao invés de ser um prospecto completo, e também não há limite de dispersão, ou seja, não é obrigatório que seja pelo menos 5% do capital da empresa disperso em bolsa. Pode ser um mínimo a decidir pelo próprio emitente. Relativamente ao público-alvo, o leilão em bolsa, há aqui uma salvaguarda, no sentido de que apenas investidores previamente qualificados podem comprar valores mobiliários que estão a ser vendidos pelo emitente. Portanto, isto configura já o limite no leilão em bolsa. No leilão em bolsa também, a negociação dos ativos é feita
por acordo do prévio. Depois do leilão ser realizado, toda e qualquer transação que vier a ser feita nestes ativos são previamente acordadas e não há uma obrigação da empresa se comprometer com uma capitalização mínima ou um volume de negócio mínimo para poder ter os valores admitidos no mercado do balcão, em que será admitido as empresas que serão privatizadas através do leilão em bolsa. Portanto, dizer que um é a Liga dos Campeões e o outro é o Campeonato Nacional, em que há uma exigência maior para quem vai para a Liga dos Campeões e há uma exigência muito menor para quem está na Liga Nacional. Ainda nas notícias, dizer que o montante sob custódia da Bodiva em outubro atingiu a cifra de 5,6 bilhões de kwanzas, verificando um aumento de 29% relativamente ao mês anterior, apurou o jornal Mercado, com base nos dados do dashboard dos mercados Bodiva. Do montante custeado na Bodiva, 90,4 milhões de kwanzas foram em bilhetes de tesouro, 2,8 bilhões em obrigações de tesouro indexadas ao dólar norte-americano, as OTTX, e 2,4 bilhões de kwanzas em obrigações de tesouro não reajustáveis, ou seja, aquelas que não são indexadas à moeda estrangeira, respectivamente, o que representa 97% do montante custodiado no mês em análise. Durante o mês de outubro, o número de contas de custódia abertas junto da CEVAMA chegou a 14.724 contas de registro individualizado, o que representa um aumento de 0,11% face ao período homólogo. O mês em análise contou com o maior número de novos registros. Atualmente, o sistema de custódia mantém um total de 14,7 mil contas ativas, o que engloba as contas de carteira própria dos membros, contas de emitente, contas de guarnição e contas de registro individualizado. No que concerne ao desempenho dos membros nas negociações, verifica-se que, dos 27 membros Bodiva, apenas 18 contribuíram para o montante negociado em outubro. Particular realce para o BFA, para o BAI e para o Banco Millennium Atlântico, que ocupam os 3 primeiros lugares e cujas transações representaram cerca de 79% do total do mercado. O BFA reassume a liderança do mercado com um montante negociado de 64,3 mil milhões, com uma cota de mercado de 41%. O Banco Millennium Atlântico, na segunda posição, negociou 30,4 mil milhões, viu a sua cota de mercado cifrar-se nos 19,3%. Na terceira posição surge o Standard Bank Angola, com uma cota de mercado de 19%, com um montante negociado de 30 mil milhões de kwanzas. Assim, chegamos ao fim das notícias na Hora da Bolsa. Momento das notícias. Momento das notícias na Hora da Bolsa. Na Hora da Bolsa. Publicidade. Promove aqui o seu negócio. Contactos comercial@horadabolsa.co.au. Estimados ouvintes, chegou o momento no seu programa Hora da Bolsa para a rubrica Direto dos Mercados. O coordenador do Departamento de Negociação da Bodiva, Raul Diniz, traz-nos as oportunidades disponíveis de investimento e financiamento existentes na Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Ou seja, você também pode ter acesso a estas oportunidades de investimento se visitar o site da Bolsa e se tiver uma conta de custódia. Ainda não tem? Abra já a sua, que está a perder as oportunidades que o Raul Diniz vai apresentar-nos já a seguir. Raul, bom dia! Quais são as oportunidades que existem na Bolsa de Valores hoje para os nossos investidores? Bom dia, João Costa, e bom dia, ouvintes do programa Hora da Bolsa. É uma honra fazer parte da 8ª edição deste programa na rubrica Direto dos Mercados. Como referimos nas rubricas anteriores, o mercado de capitais angolano é uma alternativa rentável aos depósitos a prazo e dispõe de um portfólio diversificado de instrumentos que podem ser negociados nos mercados Bodiva por intermédio de qualquer um dos 27 membros ativos no mercado, sendo eles os bancos comerciais e corretoras licenciadas. Contamos, brevemente, ter também como participantes neste programa os bancos e corretoras, estas que apresentarão também as oportunidades que têm nas suas carteiras geridas pela Bodiva. Para esta segunda-feira, dia 9 de novembro, vamos então apresentar as oportunidades existentes no mercado e que estão refletidas no livro de ordens da Bodiva. Os investidores poderão consultar o site www.bodiva.ao para identificarem as nossas oportunidades. Temos obrigações do Tesouro indexadas, comumente chamadas de OTTX, que são emitidas pelo Estado, sendo que hoje não temos ordens de venda para esta tipologia, mas durante o dia 2 poderão surgir oportunidades de venda de obrigações do Tesouro indexadas.
Temos, já neste momento, disponíveis ordens de compra para clientes que pretendam investir em obrigações do Tesouro indexadas com maturidades compreendidas entre 2021 e 2023. Uma ordem significa que um cliente que pretenda fazer um investimento pode dar uma instrução ao seu banco indicando a tipologia do título, neste caso refiro uma maturidade, e para o caso mais concreto indicar se são obrigações de tesouro indexadas, obrigações de tesouro não reajustáveis ou outra tipologia de ativos negociados nos mercados geridos pela Bodiva. O investidor deverá indicar a maturidade que pretende. Caso consulte o nosso livro de ordens e identifique já um código de negociação, deverá indicar esse código de negociação ao seu banco comercial, a quantidade que pretende adquirir e o preço a que está disposto a pagar pelas mesmas. João Costa, temos vindo a notar um crescimento no prémio exigido pelos detentores de OTX, isto é, os vendedores de OTX fazem uma oferta de venda que corresponde a um valor acima do valor nominal, isto é, a prémio. Quando digo que temos notado um crescimento no prémio exigido, isto significa que os vendedores, que neste momento são atuais detentores de OTX, dizem que para abrirem mão destas obrigações de tesouro indexadas exigem um preço superior ao valor nominal das mesmas. Para hoje, o valor nominal das obrigações do Tesouro indexadas está fixado em 827 mil kwanzas. As obrigações de tesouro indexadas têm uma característica particular, uma vez que mitigam os efeitos da desvalorização cambial, ou seja, se o câmbio do kwanza face ao dólar aumentar, o valor das OTTX aprecia proporcionalmente, tendo em conta os coeficientes de atualização cambial. João Costa fazia-te dois exemplos muito rápidos. Se virmos no topo do nosso livro de ordens, temos uma obrigação indexada OK27L22A, a tipologia OTTX, tem um cupom de 5%, foi emitido em 27 de julho de 2015 e vence 27 de julho de 2022. A última cotação significa que foi o último negócio realizado sobre essa obrigação do Tesouro, correspondia a 116%. Hoje temos uma ordem de compra para 99 unidades ao preço de 115%. O investidor que pretende adquirir estas obrigações de tesouro tem acompanhado o nosso livro de ordens e identificou uma ordem de compra, isto é, ele indica que quer comprar a tipologia referida ao preço de 115%. Por sua vez, no lado de venda, não vemos nenhum detentor desses títulos apresentar uma ordem contrária, sendo a depreciação cambial um dos fatores importantes que os investidores consideram nesta tipologia de ativos. É importante entender e ter uma previsão de quanto valerá o título na data de maturidade. Porque se o prémio corresponde a 15%, isto é, o preço está a 115%, logo corresponde a 15% acima dos 100%. Passo a redundância. Logo, se até 27 de julho de 2022 o investidor considera que a depreciação cambial seja superior a 15%, o investidor está disposto hoje a pagar os 15%, porque, como já referi, considera que a depreciação cambial será superior a 15%, o que fará com que ele tenha uma rentabilidade superior ao que está a oferecer na data de aquisição, isto é, na data de hoje. Refiro também as outras tipologias que temos. Temos normalmente negociado no nosso mercado secundário obrigações do Tesouro não reajustáveis. Neste momento temos cerca de 14,4 mil milhões de obrigações de Tesouro em negociação, estas que também são emitidas pelo Estado, mas como o próprio nome indica, não dispõem de indexação cambial. As OTNRs hoje apresentadas no nosso livro de ordens têm uma rentabilidade média de 22,9% e maturidades compreendidas entre 1 a 4 anos, cujo valor mínimo para investir dentro corresponde a 67 mil kwanzas. Isso mesmo, Joel. Cada unidade das obrigações do Tesouro não reajustáveis é emitida a 100 mil kwanzas por unidade, mas temos um vendedor que está disposto a fazer um desconto de 33% para materializar a venda das mesmas. Isto é, apesar da emissão ter sido a 100 mil kwanzas, o vendedor, oferecendo desconto, está disposto a vendê-la cada unidade por 67 mil kwanzas. Como é que um investidor poderá aferir a rentabilidade que terá na aquisição desta obrigação do Tesouro não reajustável? Vamos olhar para o livro de ordens e vemos o código de negociação que realço OK02G25A. Tem uma taxa de cupom de 12%, foi emitida a 2 de agosto de 2018 e tem data de vencimento a 2 de agosto de 2025. O que é que acontece com esta tipologia? O cliente recebe juros semestrais de 12%, portanto isto é taxa anualizada, portanto os juros
juros são pagos a taxa de 6% a cada semestre, fazendo 12% ao ano, e na maturidade, em 2 de agosto de 2025, receberá todos os juros da data de hoje, com juros pagos semestralmente a cada semestre, como já referimos nas rubricas anteriores. Se o título foi emitido em 2 de agosto de 2018, o investidor que adquira esta tipologia na data de hoje receberá o próximo cupão no dia 2 de fevereiro de 2021. Isto porque, emitido em agosto, paga cupons agosto-fevereiro dos anos subsequentes até 2 de agosto de 2025. Data esta em que receberá não só o juro do último cupão, mas também o resgate do valor investido ao valor nominal de 100 mil kwanzas por unidade, quando pagou por cada unidade 67 mil kwanzas. Feitas as contas, isto traduz numa rentabilidade de cerca de 25%. Joel Costa, aproveito para informar que no nosso website, que estará disponível, contamos até ao final do mês de dezembro do ano em curso, nós teremos um simulador da rentabilidade que os títulos do Tesouro e os títulos negociados nas nossas plataformas de negociação terão um simulador que permitirá aos investidores colocarem o código de negociação, o montante que pretendem investir e a rentabilidade que terão até a data de maturidade. Como temos vindo a referir, a qualquer momento que o investidor precise de liquidez e decida vender os títulos adquiridos, poderá fazê-lo em mercado secundário. Basta, para o efeito, contactar também um banco comercial ou corretora e solicitar a colocação de uma ordem de venda, e pelo que a mesma ficará pendente até se identificar no mercado uma ordem de compra por parte de um outro investidor. Joel Costa, tendo apresentado o nosso livro de ordens e as soluções de investimento, aproveitamos a informar que continua a ser o nosso firme propósito inaugurar o mercado de ações durante o primeiro semestre de 2021, que deverá contar com a privatização do Banco Comércio e Indústria, sendo que num horizonte de 2 a 3 anos teremos outras privatizações de empresas públicas ou de empresas privadas que pretendam levantar liquidez no mercado de bolsa. Prezado Joel Costa, caros ouvintes, a Bodiva agradece uma vez mais a confiança de todos no mercado. Bodiva, confiança e transparência ao serviço do mercado. Raul, muito obrigado. Caros ouvintes, assim ouvimos a rubrica Direto dos Mercados com Raul Diniz, coordenador do Departamento de Negociação da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, a Bodiva, trazendo as oportunidades que existem hoje no mercado. Tal como anunciamos no início do nosso programa, hoje é dia de estrear a rubrica O Mercado em Análise. Nesta rubrica vamos-lhe trazer relatórios, estudos e informações que sejam publicadas por organizações credíveis para partilharmos com o mercado as oportunidades que existem não só na Bodiva, mas a nível mundial, para podermos perceber qual é a margem de crescimento e, claro, que oportunidades existem nos mercados capitais no nosso continente e no mundo em particular. Na primeira edição da rubrica Análise, vamos apresentar as principais conclusões do relatório da Deloitte sobre o desempenho dos mercados de capitais em África em 2019. Angola é retratada neste relatório, mas aparece na lista dos países que ainda não negociam ações, facto que, de acordo com o relatório da Deloitte sobre o desempenho dos mercados capitais em África do ano passado, será ultrapassado com a implementação do programa de privatizações que vai acelerar o surgimento do mercado de ações no país. Ou seja, no mapa que explica que países têm bolsas de valores, não consta Angola. Angola vem como tendo uma bolsa ou inativa ou que não se negociam ainda ações. Como se sabe, na Bolsa de Valores, apesar do crescimento, até ao momento só se negociam títulos, sejam eles de dívida pública, sejam eles de empresas privadas, e em breve virão as ações, mas enquanto não vêm as ações, no relatório que é feito para os investidores, Angola não aparece como tendo um mercado de ações ativo. Segundo o relatório da Deloitte, são 11 os países nesta condição, que têm bolsas inativas ou que as suas bolsas não negociam ações. Destaque vai para Angola, o Congo, Ruanda, Etiópia, Madagascar, Etiópia, Somália, Djibouti, Uganda, Líbia, Ilhas Maurícias, Libéria, Guiné e Serra Leoa. Neste grupo de países, Angola e Etiópia são apontados como os que, a partir de 2020 ou 2021, podem deixar a lista dos países cujos mercados não negociam ações ou que não têm bolsa de valores. Isso entendido pelos investidores, porque lá não vem esta informação. Enquanto a Etiópia criou o seu órgão regulador no mês passado, Angola lançou o seu programa de privatizações que prevê privatizar 195 empresas do Estado, sendo que pelo menos 20 serão por via da Bolsa. 11 serão privatizadas por leilão em Bolsa e 9 serão privatizadas por IPO, ou seja, por oferta pública inicial. Estes relatórios são dirigidos aos investidores e trazem os seguintes dados. A África do Sul tem o maior mercado de capitais em África, e no que
capitalização bolsista diz respeito. Tem uma capitalização bolsista de mais de 100 mil milhões de dólares. Seguem-se os mercados de capitais da Nigéria, Marrocos e Egito, cujos mercados de capitais estão entre os 30 mil milhões de dólares e abaixo dos 100 mil milhões de dólares. Nos últimos 10 anos, as 5 maiores ofertas públicas iniciais feitas no continente, ou seja, berço, em África, foram feitas na Bolsa de Joanesburgo, na África do Sul, e na Bolsa da Nigéria. Entretanto, 2 foram lançadas em simultâneo nas bolsas da Nigéria e de Joanesburgo, na África do Sul, e também na Bolsa de Londres, o tal dual listing que nos dizia aqui o Dr. Otoniel dos Santos nas notícias. Também as empresas no top 5 que lançaram as maiores ofertas públicas iniciais, ou seja, que colocaram pela primeira vez as suas ações na Bolsa, são a Steinhoff Africa Retail, que angariou o equivalente a 1,2 mil milhões de dólares na Bolsa de Joanesburgo. Empresas como a Vivo Energy, do setor da distribuição, e a nigeriana Airtel, das telecomunicações, lançaram ofertas públicas em simultâneo nos mercados em que atuam e na Bolsa de Londres, tendo conseguido arrecadar financiamentos por esta via na ordem dos 819 milhões de dólares e 687 milhões de dólares, respectivamente. Em 2019, as ofertas públicas iniciais em África, estamos a falar de ações que foram colocadas em negociação pela primeira vez na Bolsa, é isso que significa oferta pública inicial, ou IPO, foram dominadas pelos setores das telecomunicações, com 55%, claro, por causa da Airtel nigeriana, que ficou com grande parte do montante neste ano. Foi seguida do setor da distribuição, com 18%, o setor da saúde foi o terceiro, com 9% das IPOs. Em quarto lugar ficou o setor das tecnologias, com 8% das IPOs em África em 2019, e o setor financeiro foi o sexto, com 6% das IPOs em África em 2019. O nível das ações já existentes foram ofertas públicas iniciais, são ações que já estavam no mercado, mas que têm uma negociação considerável. Neste ranking, à parte, a Bolsa de Joanesburgo volta a liderar o top 5 com empresas neste top. Destas, a maior arrecadação de financiamentos em Bolsa em últimos 10 anos, estamos a falar de ações que já estão há muito tempo a ser negociadas em Bolsa, pertence a um banco, no caso o Barclays Africa Group, que em 2017 encaixou cerca de 3 mil milhões de dólares para financiar as suas operações no continente. Segue-se a cadeia de supermercados sul-africana, Naspers, que igualmente, na Bolsa de Joanesburgo, conseguiu financiamentos de aproximadamente 2,5 mil milhões de dólares. A empresa de telecomunicações Vodacom é a quarta no top dos que mais têm as suas ações compradas, tendo conseguido em 2018 financiar-se em 1,5 mil milhões de dólares. São esses os dados mais importantes que encontramos no relatório sobre o desempenho dos mercados de capitais em África em 2019. Ao fim de mais uma edição da Hora da Bolsa, João Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem na próxima semana. Até lá. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O Jornal dos Mercados Financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10 horas. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais.